vejo que no Brasil a gente tem muitos e muitos municípios, muitos são pequenos, de infraestrutura precária e talvez sem capital humano e intelectual para fazer esses projetos. Isso pode impactar no andamento, na velocidade, até mesmo na execução do potencial crescimento, expansão do saneamento? Olha, existe um preconceito, né, com os municípios, tá? Sem dúvida um preconceito. E eu tive a sorte, eu digo bem a sorte, de aprender esse métier da água com os franceses, até pela minha nacionalidade franco-brasileira. Eu sou brasileiro, nascido no Brasil de pais franceses, então acabei sempre tendo uma relação com a França muito próxima e tive a oportunidade de aprender o métier da água com os franceses, e as maiores empresas de águas do mundo são empresas francesas. Tá? E aí, esse aprendizado quebrou muitos paradigmas para mim. Tá? E eu acho que quebra ainda paradigmas para a gente no Brasil. Tá? Primeiro, a França tem uma característica muito semelhante da nossa com relação aos municípios, né? Só que um pouco mais complexa. Né? A França tem quase 36 mil municípios para uma população de 70 milhões de habitantes. No Brasil, temos 5.570 para 210 milhões de habitantes e um território 14 vezes maior que o território da França. Tá? Portanto, você vê a complexidade, né, de levar o serviço, né, que é uma responsabilidade municipal. E como é que os franceses fizeram isso? Com uma regionalização, mas uma regionalização diferente da nossa. Uma regionalização a partir de consórcios regionais de municípios, diferente dessa nossa regionalização, que acabou saindo nessa nova legislação, que é uma regionalização estadual, e uma regionalização estadual que vem da época do Planasa, dos anos 70, e uma regionalização que claramente não trouxe, né, os resultados esperados. Portanto, eu acho que isto é uma característica muito importante e, para mim, foi um aprendizado. Eu sempre coloco a Lyonnaise des Eaux, a empresa que eu trabalhava na França, ela atendia na França 16 milhões de pessoas em 4 mil contratos. Ou seja, uma média de 4 mil pessoas por contratos. Portanto, como é que ela fazia isso? Né? Regionalizando, ela dividiu a França em 10 regiões, etc., e ela foi se organizando, né, numa regionalização para poder realmente atender, né, a elevar o saneamento a toda a população daqueles pequenos e médios municípios. Okay? Então, essa é a característica, que eu diria, o aprendizado que eu trouxe da França para a minha experiência no setor de saneamento. Tem um monte de outros aprendizados que eu tive na França que são totalmente aplicados no Brasil. Tá? Então, muitas coisas a gente ainda tem para desenvolver aqui no setor de saneamento no Brasil. Estamos aí, infelizmente, muito atrasados, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Gostaria de citar alguma das hipóteses aí que poderia servir para a gente? Quem sabe alguém assiste essa live e se inspira e parte para a execução. Primeiro, eu acho que a caracterização que o saneamento é municipal, no Brasil, se contesta muito isso. Tá? Se fala, não, saneamento municipal é o problema. Não é o problema. Não é um problema. Tá? O pessoal fala muito aqui no Brasil, existem os municípios inviáveis. Não existe nenhum município inviável. O que existe é um modelo inviável para aquele município. Então, e a França nos traz exatamente essa conscientização que não existem municípios inviáveis, existem sim modelos inviáveis e pode-se construir soluções municipais, sim. Tá? Então, isso é uma lição muito importante. Uma segunda lição é com relação às bacias hidrográficas. A França implementou um sistema de bacias hidrográficas, uma agência de bacia, que muito bem estruturada. A gente está tentando implementar isso no Brasil, ainda não conseguimos, e a gente está fazendo isso com o modelo francês, e implementou o conceito de usuário e poluidor pagador. Ou seja, quem usa a água de uma bacia, quem joga água numa bacia, tem que pagar pelo uso dessa água. Essa água é pública, tá? Ela não pertence a ninguém, ela pertence ao país. Né? E, com isso, essas agências de bacia conseguem arrecadar recursos vultuosos, e esses recursos eles são repassados à própria bacia hidrográfica para fazer frente às necessidades dos municípios, subsidiando os investimentos dos investimentos municipais necessários. Então, sabe, é um recursos a mais disponibilizado para fazer investimento no setor de saneamento.
Um outro aspecto muito importante, né, e a gente tem um preconceito com isso no Brasil, é o famoso sistema unitário. O que é o sistema unitário? É você recolher no mesmo sistema, né, numa mesma rede, esgoto doméstico e esgoto pluvial. Né? A França trabalha com sistemas unitários, funciona muito bem com o que chama de esgoto de tempo seco, e isto é uma solução que pode acelerar a universalização do esgotamento sanitário, tendo uma rede unitária, pode também começar a dar o início a um investimento para as águas pluviais, né? A drenagem pluvial está muito atrasada no Brasil, é uma solução muito mais econômica e é uma função muito efetiva. No Brasil, a gente tem um preconceito hoje com a rede unitária, né? Dizem que há uma mistura, né, do esgoto com água pluvial e não há o devido tratamento. Não é verdade. Dá, sim, para desenvolver soluções e soluções sustentadas com relação a isso. Tá? Depois, a França nos ensina também que é a combinação de competências e recursos públicos com competências e recursos privados que vão nos ajudar a levar à universalização. Tá? A gente tem que entender que somos complementares, é pegar o melhor do privado e o melhor do público e os dois juntos desenvolverem em parceria as soluções. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda está numa polarização entre público e privado. Tá? Então, essa polarização ela é muito ruim. E o pior é que eles utilizam, né, nessa polarização o próprio exemplo francês para criticar a participação do setor privado, como, por exemplo, o exemplo de Paris, ou então criticar as duas empresas francesas, a Suez e a Veolia, em Buenos Aires, em Berlim, enquanto que, né, são exemplos contrários a isso, são exemplos que mostram a força da parceria e como é que ela funciona muito bem. Tá? Então, eu acho que isso são alguns exemplos.